Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Neuro em Foco. Meu nome é Daniel Borges Fialho, sou médico neurologista, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. E hoje vou guiar vocês sobre mais um tema importante dentro da neurologia: ansiedade, um relacionamento abusivo com a sua memória. Se você gostar do vídeo de hoje, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. O objetivo é levar a mais e mais pessoas o conhecimento sobre a neurologia. Sofrer com ansiedade é mais comum do que muitos imaginam. No Brasil, cerca de 13 milhões de pessoas têm distúrbios de ansiedade, doença que atrapalha relacionamentos, desempenho profissional e o bem-estar físico e emocional do indivíduo. O impacto da ansiedade no cérebro é gigante. O cortisol, a adrenalina, a noradrenalina nos deixam alertas e na defensiva. Dessa forma, a nossa mente se transforma em um terreno fértil para pensamentos irracionais, para o medo que nos paralisa, para aquelas emoções que obscurecem completamente a nossa realidade. A verdade é que poucos estados psicológicos podem se tornar tão intensos quanto a ansiedade. Todos nós já sentimos ansiedade. Essa resposta humana natural, que em doses corretas nos impulsiona aos nossos propósitos, muitas vezes foge do nosso controle. Ela toma conta da nossa vida sem que percebamos. E quando isso acontece, tudo fica distorcido e sem forma. Tudo fica com contornos irregulares em nossa vida. Existem algumas estruturas que nós devemos conhecer, que estão linkadas à ansiedade. A amígdala. A amígdala é uma pequena estrutura localizada numa parte profunda do nosso cérebro. É ela que processa e interpreta todos os sinais sensoriais que vêm do nosso ambiente. Ela também alerta o cérebro de que existe uma ameaça, um perigo do qual devemos nos defender. É aquele sensor instintivo que por vezes nos torna irracionais, que nos faz reagir diante de medos comuns, como aranhas, altura, escuridão. O hipocampo, outra estrutura importante, é a parte do cérebro ligada à nossa memória emocional. Se o impacto da ansiedade sobre o cérebro for intenso e sustentado por um longo período de tempo, essa estrutura será uma das que mais sofrerá. O tamanho é reduzido e sofreremos sérios efeitos associados a essa alteração, como perda de memória, problemas de concentração ou mesmo estresse pós-traumático, que são muito frequentes. É um efeito comum em pessoas que sofreram abusos, que é o peso devastador do medo permanente, da angústia, dessa sensação de perigo iminente. Alguns neurotransmissores, como o cortisol, a noradrenalina e a adrenalina. A inquietação, a sensação de alarme, a tensão nos músculos, a taquicardia, são resultado de ação de alguns neurotransmissores muito específicos. O impacto da ansiedade sobre o nosso cérebro se deve à combinação deles, de cortisol, da noradrenalina e da adrenalina. Assim, enquanto a amígdala se encarrega de identificar o perigo, os neurotransmissores que nos levam a reagir. O cérebro quer que a pessoa se defenda, que ela fuja, que ela reaja, que ela bata. Algo assim é alcançado trazendo mais sangue para os músculos, acelerando o coração, levando mais ar aos pulmões. Esse estado de alarme pode nos ajudar em um momento específico, desde que a ameaça seja real. No entanto, quando isso não acontece e a ativação fisiológica é constante, surgem os problemas como má digestão, dor de cabeça, hipertensão, risco aumentado de AVC que acontece em pessoas com ansiedade. O que podemos fazer diante do impacto da ansiedade no nosso cérebro? Como disse antes, a ansiedade é uma resposta fisiológica, normal. Não adianta dizer algo como acalme-se, vai tudo ficar bem, vai tudo dar certo. Se o nosso cérebro acredita que existe um perigo real, o nosso raciocínio é de pouca utilidade.
Pesquisas descobriram que a depressão está ligada à diminuição de áreas do cérebro, mas quando a depressão é combinada com a ansiedade, uma área do cérebro se torna significativamente maior. O estudo mostrou que a depressão tem um estado pronunciado sobre o hipocampo, a parte do cérebro ligada à memória e o aprendizado reduzindo. Por outro lado, o estudo descobriu que quando a depressão e a ansiedade ocorrem juntas, leva-se a um aumento de partes dos cérebros ligadas a emoções como a amígdala. A depressão é uma das condições mais debilitantes do mundo. Cerca de 20% das pessoas sofrem de depressão, ansiedade ou ambos. E isso é um número gigante. 1 a cada 5 pessoas sofre de depressão, ansiedade ou ambos. Isso se torna mais relevante mais tarde na vida, porque o hipocampo menor é um fator de risco para a doença de Alzheimer, ou ele é encontrado na doença de Alzheimer e pode acelerar o desenvolvimento da síndrome demencial. Apesar da prevalência, a ansiedade continua sendo um fenômeno nebuloso em certos aspectos. É difícil diagnosticá-la, já que se manifesta de maneiras diferentes. Tratá-la é ainda mais complicado. Alguns pesquisadores entendem que a ansiedade é fruto de como se fosse um bug, um desligamento em nosso cérebro que se divide em dois. O primeiro instintivo, que é aquele mais antigo, evoluiu para sintomas de medo, que nos mantém longe de perigos. O segundo, nosso córtex pré-frontal, é uma parte nova no nosso cérebro, exclusivo dos humanos. É a parte racional, capaz de planejar a longo prazo, a partir de alguns dados. Mas as duas não se comunicam também. Diante de algum problema, o córtex imagina situações hipotéticas para analisar as melhores saídas. A parte primitiva do cérebro, porém, acaba escutando cenários mais pessimistas e liga aquele modo de pânico. Para aliviar a sensação, recorremos a gatilhos de prazer imediato, como alimentação, álcool, drogas, que agem sobre o nosso cérebro primitivo e se tornam vícios em algumas pessoas. Psicólogos especialistas em tratamentos da ansiedade identificaram várias estratégias para romper hábitos prejudiciais, que vão desde comer em excesso a procrastinar. No entanto, a eficácia dessas terapias depende da genética de cada pessoa. Assim, espero que vocês tenham desfrutado um pouco dessa conversa sobre a ansiedade e que tenha ajudado vocês de alguma forma. Um abraço fraterno a todos, até o próximo vídeo do canal Neuro em Foco.